Dia após dia, este conflito se arrasta, e agora Donald Trump finalmente colocou as cartas na mesa com Vladimir Putin. Não foi um recado sutil nem diplomático. Foi um ultimato claro: ou a Rússia aceita negociar nos termos propostos, ou enfrentará consequências devastadoras. E não se engane, o mundo inteiro parou para ouvir. Trump não mediu palavras. Ameaçou impor sanções esmagadoras, bloquear exportações russas e até mesmo estrangular a economia do país com medidas que nenhum outro líder ousou sugerir. Podemos resolver isso da maneira fácil ou da maneira difícil. A escolha é de vocês, disse, deixando claro que não há mais espaço para hesitações. E como sempre, não resistiu a um toque pessoal: eu respeito o povo russo. Sempre tive uma relação excelente com Putin. Mas atenção, porque por trás desse tom aparentemente cordial, esconde-se uma estratégia calculada. Primeiro a cenoura, depois o porrete. Não é segredo que Trump adora um espetáculo. E desta vez, não decepcionou. Mas o que realmente chamou a atenção foi a reação dos aliados de Putin. Os seguidores de Kadyrov, por exemplo, não esconderam sua insatisfação. Esperavam uma resposta mais dura, uma demonstração de força contra o Ocidente. Em vez disso, o que ouviram foi um discurso que, para eles, soou como fraqueza. E essa frustração ficou evidente em mensagens vazadas, onde criticam abertamente a postura do Kremlin. Enquanto isso, dentro das Forças Armadas russas, a situação não é menos preocupante. Um vídeo recente mostra um oficial ameaçando seus subordinados com punições brutais caso não obedeçam às ordens. Não é um caso isolado. É uma prática comum, uma forma de manter a disciplina à base de medo e intimidação. E isso diz muito sobre o estado daquela máquina de guerra. Só aceita participar quem não tem outra opção, quem perdeu qualquer senso de dignidade ou respeito próprio. Mas voltemos ao ultimato de Trump. Muitos podem questionar se suas palavras devem ser levadas a sério. Afinal, ele já mudou de posição várias vezes. Mas desta vez a mensagem foi clara: a guerra precisa acabar e rápido. Se Putin recusar, as sanções serão implacáveis. Vamos tornar isso muito doloroso para a Rússia, avisou. E como sempre, deixou uma porta aberta para a negociação. Podemos fazer isso da maneira fácil. Basta concordar com um acordo. Claro, há quem diga que Trump exagerou nos números. Falou em 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, quando na verdade foram 27 milhões. Mas isso pouco importa. O que interessa é a direção que ele está apontando. E neste caso, a direção é clara: pressão máxima, com a promessa de alívio se houver cooperação. E aqui está o ponto crucial: Trump não está preocupado com a Ucrânia. Ele está preocupado com seu próprio legado. Para ele, o que importa é encerrar o conflito enquanto estiver no poder, garantindo que os termos do acordo sejam respeitados enquanto ele estiver no comando. O que acontecer depois? Isso não é problema dele. Agora, a grande questão é: o que Trump oferecerá a Zelensky em troca? Que tipo de acordo ele proporá? Porque, sejamos francos, Putin não aceitará qualquer coisa. E Zelensky também não. Mas uma coisa é certa: Trump não está brincando. Ele já provou que quando quer algo não mede esforços para conseguir. E desta vez não será diferente. Então, o que resta a Putin? Aceitar o acordo e salvar o que resta de sua reputação? Ou resistir e enfrentar as consequências? A escolha é dele. Mas uma coisa é certa: o tempo está se esgotando. E Trump não é conhecido por sua paciência. E se o acordo proposto por Trump for contra os interesses da Ucrânia, e em última análise, contra a estabilidade global? Se ele exigir o desmantelamento do exército ucraniano, o fim da cooperação militar com o Ocidente e não oferecer garantias reais de segurança, a Ucrânia simplesmente não terá escolha. E sim, sem o apoio dos Estados Unidos, a resistência ucraniana se tornará 1000 vezes mais difícil. As perdas serão maiores, a opressão russa mais brutal, e a realidade, por mais dolorosa que seja, é essa: a rendição nesses termos não seria uma paz, mas uma sentença de morte. Porque uma Ucrânia desmilitarizada, sem aliados e à mercê de Moscou, não duraria mais do que alguns anos. Seu exército é o único escudo que a mantém de pé, seus soldados, heróis que dão a vida todos os dias para conter a agressão russa, o genocídio que Putin tenta impor. Então, se o acordo for apenas um congelamento das linhas de frente, sem a adesão da Ucrânia à OTAN, sem a presença de forças de paz ocidentais ou um mecanismo claro de desescalada, Kiev talvez até o aceite. Mas a questão é outra: Putin concordaria? Aqui está o verdadeiro dilema. Se o Kremlin aceitar, haverá uma trégua frágil, uma pausa para respirar antes de uma nova guerra, provavelmente maior e mais devastadora. Se recusar, Trump terá que decidir:
cumprir suas ameaças e pressionar a Rússia, ou lavar as mãos e deixar que o conflito se arraste? Qual dos cenários é mais provável? Trump é imprevisível, e a única certeza é que no jogo geopolítico, quem sempre ganha é o cassino, nunca os jogadores. As esperanças de um desfecho minimamente favorável à Ucrânia se apoiam em dois pilares frágeis: o ego de Trump e a possibilidade de que ele e Putin entrem em rota de colisão. Trump não quer passar a história como o presidente que abandonou Kiev à própria sorte, permitindo que a Rússia vencesse. E Putin, por sua vez, tem inimigos internos, como Elon Musk, cujas ligações com o Kremlin representam uma ameaça não só à segurança dos Estados Unidos, mas à própria existência da Ucrânia. Se eles se desentenderem, talvez haja uma brecha. Enquanto isso, Trump já deu a seu enviado especial para a Ucrânia uma missão clara: encerrar a guerra em 100 dias. Uma tarefa que, como ele mesmo admitiu durante a campanha, será mais difícil do que imaginava. Fontes próximas ao ex-presidente revelam que, apesar de delegar parte das negociações, Trump quer controlar cada detalhe. Mas, como alertou o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, o verdadeiro desafio não é apenas parar a guerra, mas garantir que ela não recomece em 3 ou 4 anos. O ultimato de Trump a Putin é uma faca de 2 gumes. Sua força depende de uma coisa: até onde ele está disposto a ir para fazer valer suas ameaças. Se estiver, que Deus ajude o Kremlin. Mas se recuar, a mensagem será clara: a América virou as costas. E a Ucrânia, mais uma vez, ficará sozinha. Enquanto isso, nos bastidores da Rússia, um escândalo revela a podridão do regime. Hackers obtiveram e-mails confidenciais de representantes da Chechênia no Distrito Federal do Ural, expondo uma rede de corrupção, conchavos e até a condecoração vergonhosa de um blogueiro russo com uma medalha de honra chechena. O motivo? Um vídeo em que o influenciador Alexander Melchikov insultou o povo checheno, e em vez de se retratar, foi recompensado com uma distinção oficial. A reação foi imediata. Deputados chechenos indignados enviaram um pedido formal à Duma, classificando a possível condecoração como uma afronta à dignidade do povo. Mas o mais revelador é a justificativa usada. Em tempos de guerra, dizem, todos os patriotas devem se unir, como se patriotismo fosse sinônimo de impunidade. Como se perdoar ofensas e premiar agressores não fosse exatamente o que enfraquece a Rússia por dentro. Putin já disse que o único valor que une os russos é o patriotismo. Mas quando esse patriotismo se transforma em cumplicidade com a injustiça, ele se torna apenas mais uma ferramenta de opressão. E é essa Rússia que Trump terá que enfrentar, ou ignorar. É a lógica que tentam impor: se não apoia, é traidor. Mas traição, nesse caso, seria fechar os olhos para o que realmente acontece. O apelo por intervenção não foi enviado apenas a figuras como Kadyrov, ele ecoou por toda a Rússia, convocando cidadãos comuns a pressionar seus representantes. E a resposta não tardou. Um deputado de Nizhny Novgorod, por exemplo, reagiu com a arrogância típica do regime: esse cão raivoso precisa ser trazido à coleira, nós o recompensaremos. Como se a violência pudesse ser resolvida com mais violência. Como se o conflito entre facções leais ao Kremlin pudesse ser abafado com promessas vazias. O que esses episódios revelam é uma verdade incômoda: a Rússia não é uma nação unida, mas um barril de pólvora onde a lealdade a Putin é o único fio que mantém tudo no lugar. E esse fio está se desgastando. A qualquer momento a faísca pode saltar. Seja entre os próprios aliados do regime, seja nas ruas, quando a população perceber que não há mais nada a perder. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando e como. E o preço, como sempre, será pago em vidas. Enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. Imagens de satélite não mentem. Os ataques ucranianos a depósitos de combustível em Tver deixaram cicatrizes visíveis do espaço. 6 dos 10 reservatórios foram destruídos ou danificados, mais da metade da capacidade da região, reduzida a cinzas em questão de horas. A fumaça subiu tão alto que nem mesmo as nuvens conseguiram ocultar a devastação. Um homem morto, 7 feridos. Números frios, mas que escondem histórias de famílias despedaçadas, de um país que insiste em se afogar em seu próprio sangue. E a resposta russa? Mais terror, mais bombardeios indiscriminados. Em Kostiantynivka, uma bomba FAB-250 transformou um bairro residencial em escombros. Um homem de 58 anos morto. Dezenas de casas destruídas, carros carbonizados, infraestrutura crítica reduzida a nada. O comunicado da polícia local é um atestado de barbárie. 199 objetos civis danificados. Como se fossem apenas números em um relatório. Como se cada um deles não fosse um lar, um sonho, uma vida.
A cidade de Avdiivka já conhece esse destino. Agora Kostiantynivka pode ser a próxima a ser libertada, ou melhor, apagada do mapa. Porque é isso que a Rússia chama de operação especial, a aniquilação sistemática de tudo que encontra pela frente. E o pior é que o arsenal está longe de acabar. As imagens de satélite mostram que os bombardeiros russos, após um breve período de manutenção, já retornaram às suas bases. Em janeiro, a média era de 77 bombas planadoras lançadas por dia. Em fevereiro, os números dispararam. Se antes havia dúvidas sobre a capacidade russa de sustentar essa ofensiva, agora não há mais. Mas enquanto o fronte queima, a resistência também se organiza. Familiares dos desaparecidos em Kurs lançaram uma campanha desesperada. Fotos de entes queridos, rostos que a guerra tentou apagar, acompanhados de um apelo urgente. Eles ainda estão lá. Ajude a salvá-los. As redes sociais se enchem de hashtags, hashtag e de um grito silencioso que atravessa fronteiras. 3.000 civis permanecem presos na ocupação, sem água, sem luz, sem esperança. E enquanto o Kremlin finge que não vê, o mundo precisa escolher, virar as costas ou agir. A verdade é que a informação é a primeira linha de defesa. E é por isso que ferramentas como o NVPN se tornaram essenciais. Em um país onde o acesso à realidade é bloqueado, onde o Discord, o Twitter e até mesmo veículos independentes são censurados, um VPN não é luxo, é sobrevivência. Não se trata apenas de contornar restrições, mas de garantir que a voz daqueles que resistem não seja silenciada. E se você ainda não usa um, é hora de mudar isso. A escolha é sua, apoiar a liberdade ou se render à escuridão. Enquanto isso, no fronte, a situação se agrava. Fontes do Pentágono confirmam que a Rússia está mobilizando reforços norte-coreanos para Kurs, soldados treinados para operações especiais, mas usados como bucha de canhão. Relatos indicam que quase metade deles já foi morta ou ferida. Ainda assim, o regime insiste em jogá-los na linha de frente, como se vidas fossem descartáveis. E talvez sejam, para quem as vê apenas como números em um relatório. Mas a história não se escreve apenas com balas. Ela também se escreve com coragem. Como a dos familiares que se recusam a esquecer, como a daqueles que, mesmo sob ocupação, encontram formas de gritar por socorro. E é por eles e por todos os que ainda acreditam em um futuro diferente que a luta continua. Porque no fim das contas, a Rússia não será derrotada apenas pelas armas, mas pela verdade. E essa verdade, custe o que custar, precisa ser ouvida. Porque a burocracia internacional ainda insiste em tratar vidas como estatísticas em relatórios frios. Mas quem conhece a dor de um nome apagado dos registros? Quem sente o peso de um rosto desaparecido nos arquivos de uma ocupação? São os familiares, esses heróis anônimos que transformam o luto em resistência. Eles se organizam em grupos de mensagens, compartilham angústias, decidem agir. Um propõe uma ideia, outro apoia, e assim nasce o movimento. Fotos com cartazes, mensagens claras, rostos que se recusam a ser esquecidos. Não somos números, dizem. Somos pessoas. E enquanto Moscou nega listas, distorce fatos e chama de fake, o que não consegue controlar, eles seguem em frente. Porque a verdade não precisa de permissão para existir. Enquanto isso, no fronte, a máquina de guerra russa avança com uma brutalidade calculada. Em Pokrovsk, o inimigo concentra forças como nunca antes. 4 brigadas motorizadas, um regimento de tanques, unidades de artilharia, um poder de fogo esmagador, direcionado para um único objetivo: partir a linha de defesa ucraniana ao meio. Eles atacam em ondas, jogam soldados como se fossem peças descartáveis, avançam metro a metro, mesmo que isso custe centenas de vidas por dia. E o fazem com uma obstinação que beira a obsessão, como se acreditassem que a simples repetição da violência pudesse quebrar a resistência. Mas a Ucrânia não se dobra. Cada trincheira, cada drone, cada soldado que segura a posição é um muro contra a escuridão. E é aqui que a sua ajuda se torna decisiva. Porque enquanto a Rússia joga corpos no fogo, a Ucrânia joga com inteligência, com tecnologia, com a vantagem de quem luta por algo maior. Os drones são os olhos e os punhos dos defensores. Eles salvam vidas, economizam munição, transformam a guerra em uma batalha de precisão. E cada doação, cada equipamento enviado, é um golpe contra a máquina de morte russa. É por isso que o chamado é urgente. A 20ª campanha de arrecadação para a companhia de drones do batalhão Sovoda está em curso, e metade da meta já foi alcançada. Mas a outra metade depende de você. Cada contribuição, seja via Monoban, PayPal, criptomoedas ou transferência, é um drone a mais no céu, um alvo a menos para os soldados ucranianos. É uma vida salva.
É um passo a mais rumo à vitória. Não espere pelo momento certo. O momento é agora. Porque enquanto você lê estas palavras, em algum lugar da linha de frente, um soldado ucraniano está contando com você. E a história não se escreve com hesitações. Ela se escreve com atos. Cada segundo conta. Enquanto as forças russas avançam metro a metro, tentando esmagar nossas defesas, cada minuto de hesitação é um minuto a mais de sofrimento para quem está na linha de frente. Não são apenas posições estratégicas que estão em jogo, são vidas. São famílias inteiras que dependem da nossa capacidade de agir agora, antes que seja tarde demais. Os soldados ucranianos resistem com tudo que têm, mas não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam de munição, de drones, de equipamentos que só chegam até eles graças às doações de pessoas como você. Cada real, cada dólar, cada euro enviado se transforma em um escudo a mais contra o avanço inimigo. Seja em Kurashov, onde as tropas russas tentam romper nossas linhas com ondas de infantaria, ou em Avdiivka, onde cada casa se tornou um campo de batalha. A sua ajuda é a diferença entre recuar ou resistir. O inimigo não espera. Ele ataca em múltiplas frentes, usando táticas brutais para desgastar nossas forças. Em Velika Novozilka, as posições ucranianas estão sob pressão constante, com os russos cercando o vilarejo para abrir caminho rumo a Dnipropetrovsk. Em Chasiv Yar, a luta é casa por casa, e cada esquina pode ser a última linha de defesa antes de uma catástrofe. Mas nós não recuamos. Nós contra-atacamos. E para isso precisamos que você faça a sua parte. As doações não são apenas dinheiro. São munição, são drones, são suprimentos médicos. São a garantia de que, quando o próximo ataque vier, nossos soldados terão o que precisam para revidar. Não espere por um amanhã, que pode nunca chegar. Não espere por um alguém que talvez nunca apareça. Você é esse alguém. Você é a diferença entre a vitória e a derrota. Os links estão disponíveis. Escolha o método que preferir, Monoban, PayPal, criptomoedas, e faça sua contribuição agora. Porque a Ucrânia não luta apenas por seu território. Ela luta por sua liberdade. E essa luta é de todos nós. Mas a verdade é que, enquanto esses erros se repetem, nossos soldados pagam o preço. Cada trincheira mal planejada, cada posição exposta, cada minuto perdido em burocracia se traduz em vidas perdidas. E não podemos mais aceitar isso. O inimigo não espera. Ele avança com drones, artilharia e tropas de assalto, explorando cada falha em nossas defesas. Enquanto isso, nossos homens são enviados para posições que parecem feitas para serem alvos, não para resistir. Trincheiras abertas, sem cobertura, sem camuflagem, como se estivéssemos lutando uma guerra do século passado. E o pior, sabemos disso. Os comandantes sabem. Os engenheiros sabem. Mas nada muda. Por que continuamos a desperdiçar recursos em fortificações que não protegem ninguém? Por que insistimos em projetos que nossos próprios soldados chamam de armadilhas mortais? A resposta é simples: falta de responsabilidade. Ninguém é cobrado quando uma posição cai em minutos. Ninguém responde quando um batalhão inteiro é dizimado por não ter onde se esconder. E enquanto isso, o dinheiro continua a ser gasto, não em soluções, mas em ilusões. É hora de exigir mudanças. Primeiro, que cada metro de trincheira, cada bunker, cada linha defensiva seja projetado por quem realmente entende de guerra moderna, não por burocratas, mas por comandantes que já estiveram na linha de frente. Segundo, que a construção dessas defesas seja centralizada sob um único comando, com responsabilidade clara. Não podemos mais permitir que cada região, cada administração civil, faça o que bem entender, enquanto nossos soldados pagam o preço. E terceiro, e mais importante, que haja consequências. Se uma posição é tomada sem resistência, se uma unidade é massacrada por falta de cobertura, alguém precisa responder, não com palavras mas com ações. Porque no fim das contas, não são apenas números em um relatório. São vidas. São famílias que perdem seus filhos, esposas que perdem seus maridos, crianças que crescerão sem pais. Mas as falhas não param nas fortificações. Olhem para o que nossos soldados vestem. Enquanto o inimigo recebe equipamentos modernos, muitos dos nossos ainda lutam com coletes à prova de balas da era soviética, pesados, desconfortáveis, incapazes de parar um projétil de fuzil moderno. Ou pior, alguns nem isso têm. Em vez de proteção, recebem equipamentos que são pouco mais que placebo. Capacetes de 40 anos atrás, coletes sem placas balísticas, uniformes que não resistem a nada além de um vento forte. Isso não é negligência. É uma traição. Cada soldado que cai por falta de equipamento adequado é uma vida roubada por quem deveria protegê-lo.
E enquanto isso, milhões são gastos em contratos duvidosos, em materiais que nunca chegam ao fronte, em promessas vazias. Chega! Não podemos mais aceitar que nossos heróis sejam enviados para a batalha como se fossem descartáveis. Eles merecem mais. A Ucrânia merece mais. E se as instituições falham, cabe a nós, o povo, exigir respostas, cobrar transparência, apoiar aqueles que lutam não apenas com palavras, mas com ações. Porque essa guerra não será vencida apenas com coragem. Será vencida com inteligência, com planejamento, com recursos usados onde realmente importam. E se não formos nós a fazer isso acontecer, quem será? Que nossos soldados sejam tratados como peças de um jogo de xadrez, movidos sem estratégia, sem proteção, sem dignidade. Não podemos mais aceitar que a vida deles seja jogada fora em trincheiras improvisadas, com equipamentos que deveriam ter sido aposentados há décadas. Um colete à prova de balas de 2020 não é um detalhe, é uma sentença de morte disfarçada de logística. E quando a própria liderança militar falha em fornecer o mínimo necessário, quem paga o preço são aqueles que estão na linha de frente, com os pés na lama e as mãos vazias. O caso dos generais presos pelo fracasso na defesa de Kharkiv não é apenas um escândalo, é um sintoma. Um sintoma de um sistema que ainda opera com a mentalidade de que algo é melhor que nada, mesmo quando esse algo é um erro crasso, uma negligência calculada ou pior, uma traição. As investigações revelam o que todos já sabiam, que ordens absurdas foram dadas, que posições foram abandonadas sem reforços, que a artilharia foi usada como um espetáculo de pirotecnia, sem coordenação, sem objetivo. E enquanto isso, os soldados da 25ª Brigada resistiam com unhas e dentes, segurando o inimigo com o que tinham, que na maioria das vezes, era apenas a própria coragem. Mas coragem não vence guerra sozinha. Ela precisa de apoio, de inteligência, de planejamento, de comandantes que não estejam mais preocupados em proteger suas reputações do que em proteger seus homens. E acima de tudo, de uma sociedade que não aceite desculpas esfarrapadas como não tínhamos recursos ou foi um erro de cálculo. Erros de cálculo matam. Recursos mal geridos enterram sonhos. E a Ucrânia não pode se dar ao luxo de enterrar mais nenhum. Há quem diga que generais aposentados voltando ao fronte são um sinal de patriotismo. Mas patriotismo não se mede pela idade e sim pela competência. Um comandante que passou décadas longe do campo de batalha não pode, do dia para a noite, entender a dinâmica de uma guerra moderna. Não pode liderar os jovens soldados que cresceram com drones, guerra eletrônica e táticas assimétricas. O que ele pode fazer é repetir erros do passado. E esses erros têm nome, têm rosto, têm famílias que choram. Se há uma lição a ser aprendida com Kharkiv, é essa: o fronte não é lugar para nostalgia. É lugar para profissionais. E se olharmos para o outro lado da fronteira, o contraste é ainda mais grotesco. Enquanto a Rússia exibe seus heróis em vídeos de humilhação, oficiais bêbados ameaçando subordinados, soldados tratados como gado, corpos abandonados em valas comuns, fica claro que o problema não é falta de disciplina. É falta de humanidade. Um sistema que trata seus próprios homens como descartáveis não merece vencer. Não merece sequer existir. Mas a Ucrânia não é a Rússia. Nossos mortos não caíram por uma mentira. Eles caíram por algo maior, pela liberdade, pela soberania, pelo direito de escolher o próprio futuro. Cada cruz em um cemitério ucraniano é um lembrete de que essa guerra não é apenas sobre território, é sobre valores. E se queremos honrar aqueles que deram tudo, não podemos nos contentar com meias medidas. Não podemos aceitar que generais incompetentes sejam protegidos por burocracia. Não podemos permitir que soldados sejam enviados para a morte por decisões tomadas em gabinetes distantes. O momento exige mais do que indignação. Exige ação. Exige que cada um de nós, civis, jornalistas, políticos, cidadãos comuns, exija responsabilidade. Que pressionemos por investigações transparentes, por punições exemplares, por uma reforma real nas Forças Armadas. Porque se não formos nós a fazer isso, quem fará? Se não for agora, quando? A história não perdoa aqueles que fecham os olhos. E a Ucrânia não pode se dar ao luxo de ser lembrada como mais um país que perdeu a guerra não por falta de coragem, mas por falta de visão. Nossos soldados merecem mais. Nossas famílias merecem mais. E o futuro que estamos construindo com sangue e sacrifício merece muito, muito mais. Porque a justiça não pode ser um espetáculo de impunidade, onde monstros trocam suas sentenças por fardas e um lugar na linha de frente. Não podemos permitir que assassinos condenados por crimes hediondos sejam reciclados como heróis em troca de sangue derramado em solo estrangeiro. Isso não é redenção,
É uma afronta à memória das vítimas, um escárnio à dor das famílias que enterraram seus entes queridos e um insulto àqueles que de fato lutam com honra. A guerra não é um refúgio para criminosos. Não é um jogo de cartas marcadas onde a violência doméstica se transforma em patriotismo, e o horror de uma família exterminada vira um currículo aceitável para defender a pátria. Se permitirmos que a linha entre justiça e barbárie se apague, quem nos garante que amanhã não serão esses mesmos homens treinados para matar, a voltar suas armas contra nós? Quem nos assegura que ao normalizarmos essa troca macabra, não estaremos plantando as sementes de uma sociedade onde a lei do mais forte, e não a lei da justiça, prevalecerá? Não se trata apenas de um caso isolado. É um padrão. Um padrão que revela uma podridão sistêmica, a crença de que a vida humana pode ser negociada, que a dor alheia é moeda de troca e que a impunidade é um privilégio reservado aos que vestem uniforme. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos que um país que perdoa assassinos em nome da guerra não está construindo um futuro, está cavando sua própria sepultura. A Ucrânia já provou que não teme enfrentar gigantes. Agora precisa provar que não se curvará diante dos próprios demônios, que não aceitará que seus filhos sejam defendidos por homens que deveriam estar atrás das grades, não empunhando fuzis, que não permitirá que a memória das vítimas seja pisoteada em nome de uma narrativa distorcida de sacrifício. Porque no fim das contas a verdadeira força de uma nação não está no tamanho de seu exército, mas na integridade de suas instituições. Não está na quantidade de armas, mas na qualidade de sua justiça. E se falharmos nisso, se permitirmos que a moralidade seja o preço da sobrevivência, então já perdemos, não importa quantas batalhas vençamos.